Olá, o meu nome é Inês e venho-vos falar sobre o uso de smartphones em crianças. Nos dias que correm, o uso de smartphones nos adultos é indispensável. O problema é que estamos a incutir estes hábitos nos mais pequenos. Em Portugal, a maioria dos menores com mais de 10 anos já tem um smartphone e 8 em cada 10 usam-no para aceder às redes sociais. Os resultados do estudo que foi apresentado no Encontro Anual das Sociedades Académicas Pediátricas em São Diego revelam que um terço dos bebés com menos de 1 ano já utiliza dispositivos eletrónicos e, por volta do primeiro ano de idade, 1 em cada 7 usa-os mais de 1 hora por dia. Este incidiu em bebés com idade entre os 6 e 4 anos e respectivos pais, que no total foram 370. Concluiu-se também que 60% dos pais deixavam as crianças brincar com telemóveis ou tablets e 29% colocavam as crianças a brincar com estes a fim de adormecerem. Uma das autoras do estudo afirma que alguns dos bebés com menos de 6 meses usam estes objetos por mais de 30 minutos. Já Susan Lin, diretora da campanha para a infância livre de anúncios comerciais, afirma que, além de persuadir os pais a gastar dinheiro em produtos inúteis, os produtos de marketing para bebés servem para aprender números e letras, o que sugerem uma mensagem preocupante e potencialmente prejudicial aos pais sobre a aprendizagem. Isto nos tablets e smartphones. Apesar de ser tentador, pois assim as crianças aprendem sozinhas com um simples aparelho, esta não é a solução mais saudável. De acordo com o The Guardian, das 11.000 crianças que estavam nos jardins de infância britânicos entre 2011 e 2012, mais de metade tinha excesso de peso e 73% estava em risco de sofrer de obesidade infantil. Este mesmo alerta que isto pode ser consequência do tempo que as crianças passam em frente aos dispositivos eletrónicos. Em outubro de 2014, Elsevier publica um estudo que mostra o resultado de um grupo de crianças que passaram 5 dias numa colónia de férias sem acesso a qualquer tipo de aparelhos eletrónicos. O resultado mostra que a capacidade de compreender a informação não verbal aumentou. Uma das autoras deste estudo, Yelda Hulse, escreve que estas tornaram-se mais humanas. Isto só comprova que as tecnologias fazem com que as crianças leiam menos e não sejam tão boas na compreensão não verbal, o que é uma capacidade importante que elas deviam desenvolver e não perder. O pediatra Eduardo Gonçalves aconselha que haja momentos em que se tem de desligar e descer ao mundo real, como no momento das refeições, no quarto e fins de semana livres de internet. Nisto, os pais têm um papel importante de fomentar um estilo de vida saudável e dar o exemplo. O mesmo pediatra afirma que as crianças, antes de saberem utilizar uma escova de dentes, usam um computador com muita mais facilidade e, antes dos 2 anos, já mexem nos smartphones. O problema é que os pais não só combatem, como fomentam, porque assim eles não chateiam. Sharon Silver, fundadora da Criança Proativa, diz que se os pais utilizam a tecnologia para acalmar os filhos enquanto são novos, eles estão a substituir o contacto humano com os pais, que é necessário para criar empatia, compaixão, relação e a sensação de pertencer ao mundo real. Um estudo apresentado no Encontro Anual de Pediatras Americanos revela que 97% das famílias têm televisão em casa, 83% dos pais têm tablet e mais de 3/4 têm smartphones. Neste mesmo encontro, mais de metade das crianças estudadas segue programas de televisão. 36% mexe nos monitores com naturalidade e 24% consegue telefonar a alguém sozinho. Como podemos ver, quase a totalidade das famílias tem televisão e a maior parte dos pais tem tablet, o que não é uma coisa positiva para os filhos. E cada vez é mais fácil e intuitivo operar um telemóvel ou computador, o que também de positivo não tem nada. Mas o absurdo vem agora. Manuela Leite, professora, diz que tem pais que já lhe perguntaram se podiam trazer o brinquedo preferido do filho, sendo este o tablet. Já o título da notícia do Observador dizia: Bebé Smartphone. Que geração é esta? Pergunto-me o mesmo. A educadora de infância, Cristina Almeida, explica que por vezes tem de mostrar aos bebés como se brinca, pois estes ficam perdidos e acabam por pegar numa montanha de brinquedos e atirar. A psicóloga clínica Rosário Carmona e Costa diz que há um mito na sociedade de que as crianças pedem os tablets e os smartphones mais do que pedem outra coisa qualquer. Mas não é verdade. Basta estas assistirem a outro tipo de brincadeira e forem promovidos outro género de brincadeiras que elas já não se vão lembrar por autorrecriação destes aparelhos. Em entrevista para a RTP, a psicóloga garante que o que os pais permitem desde muito pequeninos traça aquilo que são os quadros de utilização dos jovens mais à frente. Para além disto, disse, e passo a citar:
Os pais estão rapidamente a dar alguma coisa para a criança se entreter, sem permitir que a criança lide com sentimentos de frustração, de contrariedade e ao mesmo tempo não permitem que haja uma competência muito importante que é a nossa capacidade de adiar a recompensa e saber que tenho de trabalhar o mês inteiro para receber o ordenado. É eu saber que tenho de comer a sopa para depois ir jogar, não é eu jogar para comer a sopa. Se olharmos em volta, a ação que acontece com mais frequência é a última, quando devia ser o contrário. Passemos agora para a parte das consequências dos atos dos pais para com as crianças. Segundo o especialista Daniel Goleman, quanto mais tempo uma criança passa com smartphones, menos conectado está com a realidade e menor se torna a inteligência emocional dela. Teresa Temudo, neuropediatra, não tem uma opinião muito diferente, deixando claro que o uso de aparelhos eletrónicos, e passo a citar, vai prejudicar a aquisição da escrita, do uso do lápis e da caneta na escola, vai ter uma influência direta na qualidade do sono e no tempo total de sono. Está provado também já que há um atraso no desenvolvimento da linguagem, e isto porquê? Porque não sabemos que não há interação normalmente quando a criança está a ver televisão ou está com este tipo de aparelhos. Não tem interação com os outros. Segundo a revista Visão, o uso continuado da internet repercute-se em 45% das crianças portuguesas com um dos seguintes sintomas: não dormir, não comer, falha nos trabalhos de casa e deixar de socializar. Para além destas consequências faladas agora, vou passar a mencionar mais algumas: dificuldade na concentração, banalização de atos agressivos, miopia, depressão e ansiedade, falta ou déficit de atenção, muita radiação, aumentando o risco de cancro. E por fim, mas não menos importante, provoca vício infantil, que se pode afirmar de uma dependência absolutamente igual à da nicotina ou de outras drogas pesadas. Só para termos uma noção mais clara das coisas, das 7 mil milhões de pessoas no mundo, cerca de 6 possuem um telemóvel, o que é chocante quando se compara com aquelas que têm acesso, por exemplo, a serviços básicos. Os média tentam alertar os pais para os riscos que os seus filhos correm quando em constante contacto com estas máquinas. Mas, ao mesmo tempo, publicitam as novas aplicações que desenvolveram para os tablets e smartphones. O exemplo vem dos pais. As crianças não aprendem sozinhas. Para terminar, quero fazer um contraste entre a atualidade e os anos anteriores a 2010. As crianças nascidas antes de 2010 tinham a preocupação de os amigos X, Y e Z não poderem ir brincar, mas as da atualidade têm a preocupação de o tablet ou smartphone não ter bateria ou estragar-se. A geração mais velha teve uma infância mais saudável e cheia de conhecimentos que a geração de hoje não tem nem metade. Antigamente, as crianças eram simples humanos. Atualmente, as crianças são autênticos robôs.